Moraes e a justiça espanhola. Vocês lembram que na época do Bolsonaro era um tal de dizer que o Bolsonaro era um pária internacional, que o Brasil com o Bolsonaro tinha se tornado um pária internacional. E a gente só vê o Brasil passar vergonha com o Lula e agora também com alguns ministros do STF, nesse caso específico, mais uma vez, Alexandre de Moraes, né, que decidiu suspender a extradição de um traficante de drogas búlgaro como resposta à negativa de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio pela Justiça da Espanha. Para o ministro, a negativa em extraditar o Eustáquio feriu o princípio da reciprocidade do tratado de extradição vigente entre as nações. O Moraes também converteu a prisão preventiva desse traficante búlgaro em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. E ele deu um prazo de 5 dias para que a Espanha, por meio de seu embaixador, preste informações sobre a reciprocidade entre os dois países. Para a justiça espanhola, os fatos atribuídos a Eustáquio teriam evidente ligação e motivação política, o que impediria sua entrega ao Brasil com base no acordo entre a Espanha e o Brasil. Ana, que papelão, mais um papelão do Alexandre de Moraes. Resolveu encontrar alguma relação entre um jornalista, né, acusado de crime de opinião, que não é crime, né, nem no Brasil e nem na Espanha, com um traficante de drogas. Aí eu fico pensando, né, tem que ser crime lá e cá, né, quer dizer, tem que ser crime no Brasil e na Espanha. Até escrevi sobre isso para a Timeline, para a Gazeta do Povo. Talvez tráfico de drogas não seja mais crime no Brasil, então você não tem, né, esse duplo crime. E aí o cara resolve me liberar um traficante de drogas. É difícil entender. É a Bolsa Traficante agora, auxílio para traficante. A gente vai falar ao longo do programa da Bolsa Corrupto, da Bolsa Incompetente, e essa é a Bolsa Traficante. Ana. Lacombe, olha só, Lacombe, Silvio, a notícia é tão esdrúxula que é difícil comentar, sério. É tão bizarra essa ação do Moraes suspendendo uma extradição de traficante com quilos de drogas, em retaliação à Espanha. Olha, eu fico imaginando, o Alexandre Garcia sempre comenta, né, às sextas-feiras no Oeste Sem Filtro, aqueles bons tempos, aqueles tempos outrora gloriosos do Supremo Tribunal Federal, né, aquele respeito todo que as pessoas tinham pelos ministros. Os ministros eram até muito discretos. O Silvio acho que pode falar muito bem disso, que o Silvio tem anos, né, de janela ali em relação a Brasília, a política, ao cenário em Brasília, aos três poderes em Brasília, mas é de uma bizarrice enorme, né? Mais uma vergonha diplomática, agora arrumou confusão com outro país, não bastasse a confusão que ele já arrumou com os Estados Unidos em várias esferas, seja agora vai entrar, né? Já vai a Câmara, a Casa dos Representantes vai votar a lei de 100 sensores nas nossas costas. O nome dele está ali no projeto de lei, né, na discussão toda. O nome dele não visa o Alexandre de Moraes apenas, mas ditadores, censores, aqueles que não respeitam os direitos humanos, constituições, tratados, enfim. Mas o nome dele está lá. Tem também todo o imbróglio com a lei Magnitsky, as sanções, as possíveis sanções econômicas pesadas, né, que ele pode sofrer. E ele continuou apostando, né? Deu a declaração ali, dizendo que só se um avião parasse em Brasília, aí vem essa bizarrice, vamos colocar, dar o nome correto, essa bizarrice na revista The New Yorker, um ensaio completamente, vou usar um jargão das redes sociais, fora da caixinha, porque não é possível. Você olha aquele ensaio e você fala, uma pessoa com o mínimo
de respeito próprio, de noção do ridículo, não faria isso. Um pouquinho de bom senso, não precisa muito não, um pouquinho, não faria aquele ensaio. Ele fez. Não bastasse tudo isso, ele vai arrumar confusão agora com a Espanha. E eu sei, Lacombe e Silvio, eu troquei mensagens com Jason Miller essa semana, que é um dos assessores do Donald Trump, está sempre ali nos vídeos, inclusive com Donald Trump até no Air Force One. E ele me confirmou que essa notícia, né, que essa bizarrice do Alexandre de Moraes agora em relação à Espanha, essa notícia também já chegou no presidente americano. Ou seja, mais uma confusão diplomática para aquele quebra-cabeça sobre o Brasil que os americanos estão montando com paciência, com respeito às leis e respeito à Constituição, mas estão montando. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho, tá? Tem muita gente nervosa, ansiosa. Cadê as sanções contra o Alexandre de Moraes vindas aqui dos Estados Unidos? Em breve, a gente vai citar aqui todo mundo que está envolvido nessa discussão: Departamento do Tesouro, Departamento de Estado, Conselho da Casa Branca, né? Tá todo mundo ali discutindo, são 4 departamentos discutindo, vão fazer pareceres. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Silvio, mais impressionante, Ludmila Nisgrilo escreveu um artigo sobre isso para a Timeline. Ela diz: o Alexandre de Moraes ele desrespeitou a Convenção sobre Drogas da ONU, da qual o Brasil é signatário, né, e que, portanto, obrigaria o Brasil a entrar nessa, né, de combater o narcotráfico internacional. Esse búlgaro foi preso com 52 quilos de cocaína em Barcelona, conseguiu escapar, fugiu para o Brasil. É algo, e falaremos daqui a pouquinho da pressão do STF sobre uma embaixada, sobre a embaixada da Espanha. É estarrecedor, Silvio, não sei mais o que falar. Pois é, e para afagar o ego dele, é isso o que chama mais atenção, Lacombe. Tem um editorial do jornal O Estado de São Paulo, guardadas todas as críticas que eu faço à velha imprensa e a todos os grandes jornais que já foram grandes jornais no Brasil. O Estadão começa assim o seu editorial: o bom senso costuma levar uma surra quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se irrita com algo ou alguém que o contrarie. E é disso que se trata. O ministro Alexandre de Moraes foi contrariado e ele não aceita ser contrariado. Isso é mimo, isso é birra, é picuinha, mas é uma picuinha muito perigosa, porque coloca em jogo e em xeque a relação diplomática entre países. Então, vejam aonde é que a gente chegou. Não se trata mais do atropelo do devido processo legal, da questão de garantir a defesa de todos os acusados e alguns já condenados ou usando tornozeleira eletrônica no Brasil. Não é mais sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando agora sobre as vontades do ministro Alexandre de Moraes. Então, se ele quer prender um cidadão que não está dentro das nossas fronteiras, ele acaba rasgando um acordo e ele acaba soltando um traficante de drogas, como se pudesse ser equiparado o crime de tráfico de drogas com o crime que vocês bem colocaram, a Ana trouxe. Não existe o crime de opinião. Não existe crime de opinião no Brasil. Existe dentro do Supremo Tribunal Federal, cuja imagem está absolutamente enxovalhada. Esse período agora marcado pela presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e a antecessora Rosa Weber, talvez seja o pior período da história do Supremo Tribunal Federal. E em algum momento será necessário olhar para esta corte, que é a última corte recursal do país, ou seja, é a guardiã em última instância da Constituição. Será preciso olhar para essa casa e entender que ali temos um caso psiquiátrico, e não só mais um caso de pisotear a lei, de rasgar a Constituição, de esquecer qualquer coisa à letra viva. Não, temos um caso psiquiátrico, que cada ministro ali, ou pelo menos a maioria deles, tem algum problema que precisa ser tratado. E o ministro Alexandre de Moraes precisa ser encarado desta forma, como alguém que age com bile o tempo inteiro, que deixa a lei, a letra fria da lei de lado, para atender, para aplacar as suas próprias vontades. Ele fez isso com o Daniel Silveira, ele fez isso com o Felipe Martins, e agora ele está fazendo isso com Oswaldo Eustáquio. Não se trata de defender ninguém aqui,
Não estou defendendo o Oswaldo Eustáquio, aliás, eu nunca nem falei com ele. Mas vejam a que ponto chegamos. Nós estamos criando um entrave diplomático, uma crise diplomática, porque o ministro Alexandre de Moraes foi contrariado. Eu acho que é hora, e finalizo, Lacombe, de olhar para esses ministros com algum cuidado, porque é caso psiquiátrico. Antes do comentário gravado pelo Consta no hospital sobre essa pauta, deixa eu ler aqui um superchat do Brito Relojoeiro. Boa noite, Ana, Lacombe, Silvio e vida longa ao Constantino. Estou em um bar para perder um pouco a lucidez. Viver no Brasil não é fácil, mas acompanhando o 4x4. E a Isabela Drummond, minha querida amiga, mandou aqui com muita calma nessa hora. E a Cláudia Sampaio, encher a cara não vai adiantar. Brito, segura as pontas. Tenha paciência, né? Calma que as coisas vão se ajeitar. Temos aqui muita fé e muita esperança. Todos nós, Rodrigo Constantino, inclusive. E a gente vai ver agora, então, o primeiro comentário gravado pelo Consta. Bom, além do caso do Manta Humala, que lembra que no Brasil paira a impunidade, né, sobre corruptos graúdos da Lava Jato, não contra patriotas sem histórico criminal algum, né? Tivemos essa semana, claro, aí a questão do Oswaldo Eustáquio. Você pode pensar o que você quiser do Oswaldo Eustáquio como jornalista. Eu poderia omitir a minha opinião pessoal, mas seria apenas mais uma, porque isso deveria ser irrelevante no caso. A verdade é que a Justiça da Espanha reconheceu que se trata de perseguição política. E é mais um país, já temos os Estados Unidos, durante o governo Biden, é preciso lembrar, que se recusou a extraditar o Alan dos Santos pelo mesmo motivo. Na hora que esbarra na denúncia, fala, mas isso aqui não é crime, isso é opinião. A mesma coisa aconteceu agora com Oswaldo Eustáquio na Espanha, e o pior de tudo foi, obviamente, a reação de Alexandre de Moraes, que como um reizinho mimado, como aquele típico egocêntrico que acha que é dono do mundo, ele vai lá e vai retaliar a Espanha, banindo a extradição de um traficante de drogas. É tudo tão absurdo, é tudo tão errado nessa história. Primeiro que ele está equiparando o crime de tráfico de drogas, mais de 50 quilos presos com o traficante da Bulgária, com um crime de opinião. Depois ele atropela e mistura o que é típico dele, né? O que é governo federal do Poder Judiciário. Porque foi a Justiça da Espanha que tomou essa decisão. E ele vai lá e usa o governo brasileiro para dar um recado e acionar a embaixada do país no nosso Brasil. Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Ele acha que é tudo a mesma coisa, porque no Brasil né? No Brasil não tem mais divisão alguma, independência alguma entre os poderes. E agora eles estão querendo fingir que vão encontrar ali algum crime comum, talvez lavagem de dinheiro, porque a filha de 15 anos do Oswaldo Eustáquio recebeu alguns pix para passar para o pai e para sobreviver, porque não tem mais dinheiro, né? Lavagem de dinheiro agora é crime a ponto de pedir extradição. Poxa, vamos voltar então a trazer para trás das celas o Sérgio Cabral, o Lula e tantos outros, não é mesmo? Só vai ser preso no Brasil por crime leve assim, bolsonaristas, entre aspas, né? Olha lá, Lacombe, Ana e Silvio e toda a nossa audiência. É tudo tão patético. Agora, a vantagem do que vem acontecendo a cada semana, que a gente comenta aqui, é que não dá mais para esconder. Como é que estão os isentões? A gente está vendo, né? Até o Merval Pereira no Globo incomodado. Tá todo mundo, né, sendo tirado da zona de conforto, porque o Brasil escancarou. O consórcio Lula, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e companhia, eles escancararam ao globo todo o que se transformou o Brasil. E no que se transformou o Brasil? Numa ditadura como a Venezuela, como a Nicarágua. Quem nega isso está negando a realidade bem debaixo dos seus olhos.